Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marília, eu sou médica oftalmologista, fiz minha formação em oftalmopediatria e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um problema bem importante, que é a saúde ocular das nossas crianças, né? Principalmente os problemas que podem levar a uma baixa de visão importante e o que fazer para a detecção precoce desses problemas. Então, a visão a gente sabe que é um dos mais importantes sentidos no desenvolvimento físico e cognitivo normal da criança. E a cegueira ou uma baixa de visão importante, ela leva a problemas na vida pessoal, familiar e na comunidade, né? Isso pensando numa criança que tem toda a vida útil pela frente, a gente sabe que vai levar a uma menor produtividade dessa pessoa, desse adulto futuramente, né? Existem cursos de reabilitação e de educação especial e por isso que os projetos sociais de prevenção e tratamento precoce da cegueira infantil são tão importantes. Antes de a gente falar especificamente dos problemas visuais que podem afetar as crianças, é importante a gente ter uma ideia do que é o normal na visão de uma criança, principalmente esse primeiro ano de vida, que é a fase mais importante, a fase de maior crescimento do potencial de visão de uma criança. Né? As crianças com baixa de visão, elas apresentam um comportamento visual que foge desse padrão normal. Né? E quais seriam esses normais para as crianças, dependendo dos meses de vida, né? Então, esse primeiro mês de vida, normalmente a criança nasce enxergando bem mal, enxerga vultos, tem uma qualidade de visão ruim, mas ela tem uma fixação estável, normalmente ela move os olhos, ela move a cabeça em direção a focos de luz, né? Ela acompanha somente na horizontal, então normalmente é um olho que ainda não faz movimentos circulares e nem movimentos verticais. De 2 a 3 meses, a criança já tem um contato visual melhor. Ela vai seguir objetos de um foco de luz na vertical e também agora já na circular. E ela vai interessar-se por objetos em movimento. Então, por isso que ela começa a olhar os móveis nos berços, né? E também ela já observa os movimentos labiais de quem está conversando com ela. 3 a 6 meses já... melhor ainda, né? Então a criança já observa as próprias mãos, ela já está buscando objetos que estão pendurados, ela já vai observar brinquedos caindo e rolando, e ela vai deslocar o olhar já ao longo da linha média. De 7 a 10 meses, a criança já está na fase normalmente engatinhando, então ela já começa a perceber pequenas sujeiras, migalhas de pão no chão, já pega, já ajusta a pegada ao tamanho do objeto. Ela vai se interessar por fotos, por imagens estereoscópicas, né? Então, essa é o início da atenção da criança por telas também, normalmente é nessa faixa etária. Ela vai reconhecer objetos parcialmente escondidos, ela já procura e reconhece o rosto das pessoas da família, né? Próximo de 1 aninho, de 11 a 12 meses, ela já vai conhecer os lugares da casa, já olha através de uma janela, reconhece as pessoas, reconhece fotos, já brinca de esconde-esconde, prevê o objetivo das ações dos adultos. Então, nessa faixa etária, em torno de 1 ano, a criança já tem uma visão muito próxima do potencial de adulto, né? Ela já está enxergando com a visão de cores. Então, esse seria o normal, né? E aquilo que foge do normal, a gente tem que investigar o porquê que isso está acontecendo. Outra questão importante, além do potencial de visão, é a visão de cores, né? A visão de cores normalmente é um tipo de visão que a gente só vai descobrir algum problema normalmente um pouquinho mais tarde, né? Porque existem os testes que nos ajudam nisso, que são essas tabelas de Ishihara, que a gente consegue ver os números. Então, normalmente é mais numa fase escolar, né? Onde a criança começa a ter dificuldade na identificação de mapas, gráficos, bandeiras.
Isso normalmente os professores vão perceber, então normalmente é uma queixa que vem dos pais, da escola, já trazendo para a gente. E a visão de cores, a gente tem as duas principais condições, né, que são as dificuldades congênitas, o daltonismo, que normalmente é uma doença ligada ao X, é um gene recessivo, mais comum nos homens, né, nos meninos. Então, esse geralmente é o problema da criança. E tem as doenças adquiridas, os distúrbios adquiridos, que normalmente são pacientes mais de idade, que começam a ter problemas na mácula, né, que é uma área central da visão. Então, é onde a gente tem as células responsáveis pelas visões de cores. Então, por algum problema, geralmente isso é degeneração, alguma sequela. Por isso que normalmente é uma condição adquirida a partir da terceira idade, enfim, pacientes mais idosos, né? O que nos interessa mais é o daltonismo, enfim, as crianças que têm as diferentes dificuldades de visão de cores em comprimentos de ondas diferentes. Muitas doenças que podem levar à cegueira infantil, por exemplo, prematuridade, sarampo, rubéola congênita, são também causas importantes de mortalidade infantil. E aí que a gente entra nessa importância do duplo benefício da nossa prevenção, né? Porque além de cuidar da visão, a gente tem a vida, né? Que vem sempre em primeiro lugar. Então, a gente, no consultório, né, da parte de oftalmologia pediátrica, a gente trabalha muito com tabelas, né, as tabelas de acuidade visual, que a gente mais conhece são aquelas de letras, que quase todos nós já fizemos alguma avaliação de acuidade visual baseada nelas. Nas crianças, a gente usa essas tabelas de letras nos escolares, mas normalmente nas crianças menores isso é mais difícil, então a gente tem outras tabelas que são de figuras, né? Podem ver, tem a casinha, quadrado, enfim, as crianças vão informando essa parte. E tem essa ao lado, que é a tabelinha da letrinha E, né? Dos garfinhos. Se esses garfinhos estão virados para cima, para baixo, direita, esquerda. Esse é um teste bem importante, a gente consegue fazer às vezes na criança pré-escolar, então a partir dos 3, 4 aninhos, às vezes a criança já colabora bem e a gente consegue já ter essa informação da visão, né? Isso é bem importante para a gente. Claro que crianças de 1, 2 aninhos, elas não vão informar para a gente o quanto está enxergando, né? Então, esse não é o nosso objetivo nessa faixa etária, então o objetivo da consulta é afastar alguma causa importante de visão ruim nessa idade, né? 1, 2 aninhos, 3 anos, enfim, ou crianças maiores que ainda não colaboram muito bem, a gente tem como afastar as causas graves de visão ruim, que seriam um grau muito alto, um estrabismo, alguma malformação, alguma cicatriz, enfim, qualquer coisa, e depois a gente vai conversar mais sobre isso, que possa acometer a visão, né? A visão, principalmente a visão monocular. Isso é outro ponto bem importante. Quando a gente vai medir visão na criança, ou enfim, em qualquer indivíduo, a gente precisa prestar atenção na visão de cada olho separadamente. Por isso que a gente faz o teste de cobertura, né? Tampa o molhinho e ver só com cada um deles separado. Porque muitas vezes, quando a gente tem dificuldade visual que é unilateral, só um olho que não enxerga bem, a criança não vai demonstrar nenhuma dificuldade. Ela não vai informar para a gente que não está enxergando, ela não vai ter alteração de comportamento. Se tem um olho bom, a criança, muitas vezes ela vai se sair num comportamento do dia a dia totalmente normal, né? E isso é bem perigoso. Porque às vezes a gente descobre problemas visuais unilaterais muito tarde, né? Então, em relação à cegueira, definição de cegueira, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cegueira é quando a gente tem uma acuidade visual corrigida no melhor olho, menor de 20/400. Esses números, 20/200, 20/400, 20/20, que é o nosso 100% de visão, eles são baseados nessas tabelas, né, de visão. E a deficiência visual grave é quando a gente tem a acuidade visual corrigida no melhor olho de 20/200, né? Que é, por exemplo,
a visualização daquele E grande ali, que a gente consegue ver na projeção, numa distância de 6 metros, né? Essa seria o nosso ponto de informação de visão, né? Essa distância. Então, quando a gente vai avaliar um pouquinho sobre a prevalência de cegueira nas crianças, a gente vê que tem muita relação com as condições socioeconômicas da região, enfim, do país. E a gente vê que, em relação a países mais ricos, países em desenvolvimento, as causas principais de baixa de visão nas crianças, elas giram em torno de problemas que são decorrentes ou de grau, ou de problemas da retinopatia da prematuridade, porque as crianças elas estão conseguindo, pela melhor assistência, nascer, né? Elas estão nascendo prematuras e estão conseguindo sobreviver, mas às vezes com sequela visual, né? Já nos países pobres ou muito pobres, a gente tem uma incidência muito grande de cegueiras por cicatrizes e por catarata. Cicatrizes, normalmente cicatrizes de córnea e de retina. Também a gente vai falar tudo um pouquinho melhor mais para frente. Normalmente são causados por doenças infecto-contagiosas, né? Por sífilis, sarampo, toxoplasmose. Então, normalmente tem essa diferença bem importante. E antes de a gente falar especificamente de cada doença, é importante a gente conhecer um pouquinho da anatomia do olho, né? Porque a gente fala de localização, o que é córnea, o que é cristalino. O olho, ele é um formato de um globo, né? Então, a gente tem a parte anterior dele, que principalmente nos casos de cegueira são corneanas, né? Então, essa parte transparente na frente do olho, essa principal lesão assim que a gente tem de opacidade de córnea é o glaucoma congênito, e são as doenças, principalmente a rubéola. Opacidades do cristalino, que é uma lente, é a lente natural do nosso olho, né? Então, quando a gente já nasce com essa lente opaca, a gente não vai ter um desenvolvimento visual, a gente precisa de todos os meios translúcidos, transparentes, para conseguir desenvolver visão. E a catarata congênita, ela normalmente é um problema grave que pode levar a uma baixa de visão importante, mas geralmente, quando operada, ela tem uma melhora da visão importante, né? E tem os problemas de retina, que é a retina é a parte do fundo do olho, né? Como se fosse um papel de parede que fica na parte posterior do olho, né? E principalmente as lesões que afetam a retina são cicatriciais, principalmente a toxoplasmose. Então, aqui a gente tem as principais causas de cegueira infantil já por localização anatômica, né? Então, as doenças principais de cada localização da retina, como a gente conversou, a toxoplasmose, e a retinopatia da prematuridade, né, o ROP. A córnea, doenças que fazem uma opacidade de córnea, como o sarampo, as conjuntivites neonatais, também são bem importantes, e a hipovitaminose A, né, principalmente em países da África, em países com baixas condições socioeconômicas. Cristalino, como a gente conversou, componentes da rubéola congênita, o globo ocular, fatores hereditários desconhecidos, mas o globo é uma prevalência muito pequena, então às vezes a criança nasce com um olhinho mal formado ou nasce sem um dos globos oculares, enfim. E outros que a gente conversou que é muito importante nos países em desenvolvimento, né? Que são os erros refrativos, a cegueira cortical, né? A cegueira cortical normalmente são baixas de visão relacionadas a problemas neurológicos, né? Crianças que tiveram paralisia cerebral, alguma hipóxia neonatal, enfim, vão ter algum comprometimento central que vão levar a uma baixa de visão. Então, em relação à córnea, como a gente conversou, em países da África e Ásia, chega a ser
assustador, mas 70% dos casos de cegueira na infância são relacionados com 3 principais problemas, né? Deficiência de vitamina A, lesões por sarampo e conjuntivite neonatal. Aí a gente vê como uma prevenção, muitas vezes simples, pode mudar toda a vida de uma criança, né? Pode trazer a visão novamente. Com vacinação, né? O sarampo, a suplementação de vitamina A e, e hoje em dia, que é feito nas maternidades também, a profilaxia com a povidona iodada, né? O PVPI, 2,5%, que é instilado uma gota em cada olho nas primeiras horas do nascimento. A conjuntivite neonatal, então, ela é uma conjuntivite purulenta do recém-nascido, no primeiro mês de vida. Geralmente ela é contraída durante o nascimento, a partir do contato com secreções genitais materno contaminadas, né? Então, existem as não infecciosas e as de causa infecciosa. Normalmente as não infecciosas é uma própria reação do colírio que é pingado para a profilaxia, né? Então, normalmente é um quadro autolimitado, dura 48 horas normalmente, e a gente já tem aquele olhinho que começa a ficar mais calmo. As infecciosas, elas são em quadros, como vocês podem ver nas fotos, são quadros muito mais agressivos, é um olho muito inflamado, vermelho, uma secreção purulenta importante. E a gente tem como os principais causadores a Neisseria, a gonorreia e a clamídia, né? Em menor número, o herpes, o adenovírus, entrovírus também podem levar a essas conjuntivites, mas os mais importantes sempre são os 2 primeiros, né? O diagnóstico ele é feito através da pesquisa do agente etiológico, através da conjuntiva, do esfregaço com o suave na conjuntiva, mas muitos locais a gente não tem isso, né, de fácil acesso. Então, o manual do Ministério da Saúde nos diz que na indisponibilidade desses exames, toda oftalmia, toda conjuntivite neonatal deve receber tratamento para a Neisseria e a clamídia, né? Que geralmente são tratamentos sistêmicos, enfim, a criança vai estar internada. E a gente não focou muito hoje sobre tratamentos, porque isso geralmente são muito específicos e muitos deles vão ser com a gente, né? Com um médico oftalmologista que vai acabar tratando muitas dessas doenças, né? Então, uma prevenção relativamente simples, né? Que é o uso da povidona. Antigamente se usava mais o nitrato de prata, mas a gente viu que a povidona tem uma menor toxicidade, então hoje é o de escolha nas maternidades, e é uma gota em cada olho que é instilado o mais cedo possível depois do parto. Eu quis colocar isso aqui porque isso sim é uma coisa um pouco mais comum até no dia a dia de cada um de vocês, de nós, né, mais do que as conjuntivites neonatais, que é a obstrução do ducto nasolacrimal, que é outra causa importante de lacrimejamento, de epífora, né, quando o olhinho fica... Então, é aquela criança, recém-nascida, os primeiros meses de vida, que está sempre com o olhinho molhado, com uma secreção, principalmente quando acorda, o olhinho está colado e a gente tem que ir abrindo aos pouquinhos até que a criança consiga abrir de uma maneira importante, mas normalmente os diferenciais o processo inflamatório, né? A conjuntivite neonatal é um olho muito inflamado, muito vermelho, um edema palpebral importante. E aqui não, né? A obstrução do canal da lacrimal, que acontece de uma forma muito comum, a maior parte das crianças elas nascem com o canalzinho da lágrima, com essa membrana imperfurada, ou seja, a gente não consegue ter essa drenagem da lágrima, que é produzida nas primeiras semanas de vida, né? A gente não nasce com uma produção de lágrima já, isso acontece nas primeiras semanas de vida. Então, esse canalzinho, ele nasce ocluído. E aí, normalmente, com os primeiros dias, primeiras semanas, às vezes, nos primeiros meses só, que vai abrir. Mas, normalmente, a gente tem um olho bem calmo, é um olho branquinho, né? Não é aquele processo infeccioso e inflamatório importante. Então, esses são diagnósticos diferenciais e que às vezes causam confusão.
E o tratamento da obstrução do ducto naso lacrimal geralmente é aquela massagem que a gente faz com o dedo indicador no cantinho do olho, né, direção superior para inferior contra o nariz, o narizinho da criança. Né? A sondagem só é feita quando a gente tiver um quadro mantido ali em torno de 1 aninho de idade. Em relação ao outro item, né, causador de baixa de visão em crianças, é a catarata congênita, que principalmente tem como causa principal as infecções intrauterinas, como a rubéola, no mais comum, né, a toxoplasmose, citomegalo, herpes e sífilis. Tem algumas causas genéticas também, então geralmente a gente tem componente familiar já de catarata congênita, é uma herança autossômica dominante. E menos comum são os erros inatos do metabolismo também levando à catarata, né? Mas a catarata geralmente é um diagnóstico, hoje em dia, que é feito de uma maneira bem fácil, né? Pelos pediatras, enfim, por quem está atendendo essa criança na maternidade, pelo teste do reflexo vermelho. Importante que qualquer alteração, assimetria, enfim, opacidade do cristalino, qualquer dúvida desse teste tem que ser encaminhado para o médico oftalmologista, né? Porque essa criança provavelmente vai ter que ser dilatada, feito um exame sobre dilatação e ver realmente se existe alguma opacidade ou não. Porque a catarata, quando descoberta, ela precisa ser operada nas primeiras semanas de vida, né? E existe a catarata infantil também, que é menos comum e geralmente é causada por alguma coisa secundária, principalmente trauma. É uma catarata que acontece mais tarde, em crianças maiores, ou por inflamações, uveites, né? Então, às vezes, a toxoplasmose não é congênita, a criança adquiriu depois de uma certa idade, e aí essa inflamação importante leva a uma opacidade do cristalino, excesso de corticoide, que também não é comum em criança, mas comum nos pacientes adultos, idosos, que usam muito corticoide oral. E independente do tipo de catarata, normalmente, e principalmente na congênita, o tratamento é sempre cirúrgico. A toxoplasmose é a causa mais comum de uveites. Uveites são inflamações do trato uveal, né? Uma parte do olho. A uveite, a toxoplasmose que mais nos preocupa sempre é a congênita, porque ela tem uma predileção pela mácula, né? Então, o toxoplasma, ele faz, muitas vezes, uma cicatriz, ele faz um processo inflamatório que acaba culminando com uma cicatriz na área central da visão, que é a mácula. E a área central da visão, se você tem algum processo cicatricial, você tem uma baixa de visão muito importante e normalmente é irreversível. Esse que é o problema. E a adquirida, muitas vezes quando a gente descobre cedo, trata cedo, enfim, a gente geralmente tem uma sequela visual menor, e principalmente se essa cicatriz ela acontecer em alguma área fora da mácula, né? Fora da área mais importante de visão, como a gente consegue ver a diferença nas duas figuras, né? A primeira é uma cicatriz congênita, pegou toda a área central da visão, com certeza tem uma baixa de visão bem importante esse paciente, e o segundo pegou mais arcada, né? A área central da visão, que é essa partezinha escura, mas no meio ela está preservada. Outra causa importante, e cada vez mais, porque as nossas crianças prematuras estão sobrevivendo, né, pela assistência, melhor assistência, é a retinopatia da prematuridade. Ela é uma doença vasoproliferativa da retina de etiologia multifatorial. Então, os prematuros e as crianças de baixo peso, principalmente menor ou igual a 1.500 gramas e menor de 31 ou igual a 31 semanas de idade gestacional, são os maiores acometidos pela ROP, né? É uma doença em que quando a gente nasce muito prematuro, a gente tem uma retina ainda não formada, principalmente na periferia, a gente não tem alguns vasos, né? A gente vê ali no estágio 1, tem uma parte que tem vasos e tem uma linha de demarcação, do outro lado não tem vasos sanguíneos. Quando esses vasos
são expostos, quando a gente tem uma retina que nasce muito, né, numa criança muito nova, esses vasos, eles não vão estar formados ainda na parte periférica. E quando a gente expõe esses vasos ao oxigênio, eles vão nascer, eles vão se formar, mas de uma forma totalmente desorganizada. E isso é o início de uma retinopatia da prematuridade. Tem graus leves, que muitas vezes se acompanha, e tem as retinopatias muito graves, que começam a tracionar a retina, eles se formam tufos vasculares, então isso traciona, descola a retina. Então toda criança que nasce prematura, com esses parâmetros que a gente falou, entre a 4ª e a 6ª semana de vida, deve ser examinada. O fundo de olho deve ser visto para afastar a retinopatia da prematuridade, né? Porque não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Então, a criança não nasce e no dia seguinte vai ter. Ela vai desenvolver ao longo desses primeiros 1 a 2 meses de vida, né? Por uma interrupção da vasculogênese normal da retina, com transformação e proliferação celular de retina imatura. O tratamento normalmente era antigamente só com laser, era a única opção. Hoje em dia existem os antiangiogênicos intravítreos, que ajudam bastante no tratamento. E lembrar que é um tratamento conjunto, né, entre neonatologistas, oftalmos, enfermeiras, auxiliares, enfim, é uma criança que precisa de um atendimento multidisciplinar. Crianças com baixa de visão podem evoluir com estrabismo. Essas crianças normalmente elas fazem altos graus, então são crianças que têm que ser vistas de uma forma bem precoce e periódica. E sequelas visuais, que às vezes vão precisar de estimulação visual precoce e treinamento de visão subnormal. Às vezes elas não têm visão de longe, às vezes elas precisam de meios para melhorar a visão de perto. O glaucoma congênito primário é uma outra causa importante e grave de visão, de baixa de visão, que normalmente também é irreversível, né? É um desenvolvimento anormal das estruturas do ângulo da câmara anterior. Então, a gente tem um aumento da pressão intraocular, né? E danos no nervo óptico, na cabeça do nervo óptico. Normalmente ele é bilateral, 70% a 80% dos casos, e resulta em cegueira mesmo em até 15% deles. 80% se apresenta até o 1º ano de vida. E como é que a gente desconfia de glaucoma, né? Tríade clássica do glaucoma congênito primário. É totalmente diferente o mecanismo do glaucoma do paciente mais adulto ou idoso. Mas no glaucoma congênito a gente tem 3 principais sinais, que são a epífora, né? O lacrimejamento, a fotofobia, a criança se incomoda muito com a claridade, e o blefaroespasmo, fica piscando o tempo inteiro, principalmente quando exposta à luz. Na ectoscopia, enfim, o que a gente consegue, olhando para uma criança, perceber? Que ela tem um buftalmo, ou seja, um olho maior, né? Então ela tem todo o olhinho aumentado, e isso também acontece na córnea. Se a gente for ver a córnea dessas crianças, por exemplo, ali nas imagens, a gente vê que a córnea, na frente do colorido do olho, tem todo um diâmetro maior, né? Edema e opacidade corneana, por isso que no glaucoma congênito, pela córnea começar a ficar opaca, a gente vê esses olhos meio azulados, mas é um azulado não da íris, não é a coloração da íris, é azulado da própria opacidade da córnea. E o tratamento aqui do glaucoma congênito normalmente é cirúrgico. O retinoblastoma é uma preocupação muito importante nossa, porque é um tumor maligno, né? Mexe com vida. É uma neoplasia maligna intraocular da infância, acontece disseminação através do nervo óptico, invade o sistema nervoso central e pode dar metástase também à distância. Tem 2 picos de aparecimento de idade, né? Tem os retinoblastomas que são bilaterais, normalmente eles são mais precoces, acontecem de 6 a 18 meses de idade, e eles são multifocais, então você olha o fundo de olho, tem vários pontos de tumor, né? E os retinoblastomas mais tardios, com 36 meses, são aqueles unilaterais, né? Um olhinho só que vai ter o tumor.
E o principal sinal é a leucocoria, ou seja, o reflexo esbranquiçado, né? 90% das crianças vão chegar com essa queixa já, percebida principalmente pelos pais, né? O estrabismo também dá proptose, às vezes o olhinho salta, cresce, né, pelo crescimento tumoral. Então, toda leucocoria, todo sinal do reflexo branco, como a gente vê aqui nas fotos, em crianças menores de 5 anos deve ser considerado como retinoblastoma, até que a gente tenha alguma prova do contrário. E as causas neurológicas, normalmente a gente tem a baixa de visão cortical, que é considerada a primeira causa de comprometimento visual em crianças em países de primeiro mundo, pelo investimento em intervenções de assistência. Então, antigamente, às vezes, essas crianças acabavam morrendo, hoje em dia elas vivem, mas com sequelas visuais também, né? A paralisia cerebral é uma delas, né? Hipóxia cerebral, que é a principal causa. Normalmente, crianças com paralisia cerebral vão ter estrabismo, vão ter graus maiores, né? A metropia são graus, necessitando de óculos, atrofia óptica e ambliopia, que a gente vai conversar um pouco melhor depois, né? O famoso olho preguiçoso. Então, toda criança com paralisia cerebral tem que ser submetida a um exame oftalmológico de rotina. Os sinais e sintomas normalmente são o nistagmo, que é aquele movimento pendular do olhinho que fica tremendo, o estrabismo, altos erros refracionais, microftalmia, opacidade corneana, catarata e a retinopatia da prematuridade também. Isso a parte de erros refrativos, eu acho que é um dos assuntos mais importantes, porque às vezes eles passam despercebidos, às vezes a criança chega muito tarde para a gente conseguir recuperar a visão, né? Mas ela é a principal causa de deficiência visual na infância, normalmente são por erros refracionais não corrigidos, né? E geralmente teria, se a gente descobre cedo, normalmente tem uma chance de recuperar potencial muito grande. Então, 2 a 10% das crianças podem ter baixa visual permanente por erros refrativos. Por isso que o rastreamento é muito importante em escolas, creches, né? Às vezes até, enfim, no consultório, tem alguns pediatras que fazem alguns testes de acuidade visual. E o mais importante é lembrar que eles precisam ser feitos de forma monocular, ou seja, um olho de cada vez. Por quê? Porque a gente tem muito medo da ambliopia. A ambliopia é o olho preguiçoso. O que é isso? Ela pode ser causada por 3 fatores. O primeiro, que é o estrabismo, que aí é mais fácil de perceber. Então, você tem um olho que está entortando para dentro, para fora, mas principalmente os estrabismos convergentes podem levar a uma baixa de visão importante, porque o olho, o cérebro ele vai aprender a enxergar aquilo que tem nitidez, né? Se a gente não der nitidez para ele, ele vai começar a deixar de lado aquele olho ruim. Por diferença de grau, que é a ambliopia anisometrópica, ou seja, então às vezes a criança tem um olho que não tem grau nenhum e tem outro olho que tem 4, 5 graus. Se aquele olho de grau maior não for estimulado, normalmente até os 7 a 9 anos, que é a idade mais, que é onde termina o desenvolvimento visual, normalmente a gente não consegue mais melhorar. Então, essas crianças que se descobrem uma ambliopia, seja por estrabismo, seja por diferença de grau, muitas vezes elas vão precisar de óculos, se for o caso, mas principalmente do tampão, né? Você tampa o olhinho bom para estimular o desenvolvimento da visão do olhinho ruim. E uma ambliopia por deprivação visual. É mais fácil de perceber, né? Então, tem por exemplo, uma catarata, uma ptose, que é aquela pálpebra que cai. Então, se a gente tem um olho com uma pálpebra caída e essa queda acontece acometendo a pupila, né? Que é o eixo de visão, a gente não vai ter estímulo visual, a gente não vai desenvolver a visão. Então, normalmente tem que operar, enfim, fazer tratamento precoce. Quando a gente tem pitoses, quedas da pálpebra leve, só um pouquinho, geralmente isso não é necessário, mas sempre é importante avaliar.
Os erros refrativos, então, mais comuns são os de qualquer adulto, que a gente já conhece, né? A hipermetropia, astigmatismo, miopia. É importante lembrar que a ambliopia, o prognóstico da melhora dela depende da idade do início da ambliopia. Então, ambliopias que acontecem já nos primeiros meses de vida, normalmente são ambliopias, são baixas de visões importantes. A idade de início do tratamento, a obediência ao tratamento, isso é importante muitas vezes com os pais, né? Além da criança, os pais, usar óculos, usar o tampão. E realmente o quão amblíope é esse olho, se ele tem uma diferença pequena de visão entre um olho e o outro, se é uma diferença muito gritante, tudo isso vai depender do tratamento. E é importante saber que a prevenção é a única forma de detectar e tratar precocemente qualquer fator ambliopigênico, né? Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica preconiza um exame oftalmológico anual, né, para todas as crianças pré-escolares e escolares. Então, independente de você ter alguma queixa, alguma dificuldade aparente no dia a dia da criança, uma vez ao ano, assim como o adulto, a criança também deve começar a participar dessa rotina oftalmológica, e desde cedo. A avaliação da criança, então, de acuidade visual em crianças, a gente sabe que nos pequenininhos é difícil, a gente usa mais o parâmetro de fixação, se a criança fixa, se ela segue, né, alguns objetos, estímulos luminosos. Existem os testes de Hirschberg que a gente faz, e isso pode ser feito também no consultório, enfim, pelo médico assistente, que é projetar uma luzinha, ver se essa luz está bem no centro da pupila ou se ela está deslocada, né? Então, a gente tem como avaliar se esse olho tem algum desvio, né? Principalmente os desvios maiores, mas algum desvio seja na horizontal, desvios verticais, né? A gente também faz, aí sim, um oftalmologista, sempre o exame de grau, de refração, sob cicloplegia, o exame de fundoscopia, exame de fundo de olho, né? Então, normalmente, por isso que a gente dilata as crianças. E outra parte, agora é importante, que é um pouco mais abrangente, sobre algumas queixas comuns da infância, né? Que a gente às vezes recebe, os pais se queixam, a gente não sabe se pode ou não ter a ver com a parte oftalmológica, né? Dores de cabeça, cefaleias, a gente sabe que tem alguns sintomas de cefaleia que precisam de uma atenção maior, principalmente aquelas que acordam a criança durante a noite, vômitos sem náuseas pela manhã, as mudanças de personalidade, de comportamento, cefaleias acompanhadas de febre, dores no pescoço, cefaleia pós-trauma, né? Essas cefaleias devem ser investigadas. A parte oftalmológica das dores de cabeça, normalmente o que a gente vai fazer é excluir alguma causa ocular como causadora da cefaleia, né? E as causas oculares, normalmente, elas acontecem depois da escola, depois da leitura, e normalmente não acontecem de manhã cedo, né? Então, esse já é uma dica. E geralmente estão relacionados com o quê? Graus que não estão corrigidos, né? Algum desvio, às vezes a criança tem uma tendência a ter um estrabismo que não é manifesto, a gente faz alguns testes e percebe um desvio latente. E defeitos de acomodação que normalmente são do paciente presbítero, aquele paciente que depois dos 40 anos começa a precisar de um óculos de leitura, né? Por dificuldade na visão de perto. A dor ocular, né? Então, que é criança que se... Normalmente essas queixas são mais em crianças maiores, né? Os pequenininhos, eles não vão ser tão específicos nisso, mas as crianças maiores já sim. A criança tem queixa de dor no olho, dor ocular, né? Algumas perguntas importantes. Alguma coisa atingiu o olho? Os dois olhos que doem? A dor é no olho ou é ao redor do olho? Tem alguma sensação de coceira, de queimação, de corpo estranho nesse olho? Ela começou de forma abrupta, de uma hora para outra, estava andando, estava na praia, enfim, começou a doer. Piora quando movimenta os olhos, tem algum outro sintoma?
né? Normalmente essas dores, quando de causa oftalmológica, elas estão relacionadas mais às lesões de córnea, né? Então, algum corpo estranho, alguma ceratite, coçou e machucou com a unha, caiu um pedaço de alguma coisa no olho por causa do vento, enfim. Palpebral, quando é principalmente o terçol, né? O ordelo, então normalmente a gente consegue ver aquele pontinho vermelho na pálpebra, o superior, o inferior, um pontinho de purulento vermelho incomodando. As esclerais, episclerite, glaucoma, neurite óptica já são bem mais raras, né? Em relação à diferença de tamanho da pupila, né? A gente chama de anisocoria. Então é importante saber que 20% da população tem anisocoria fisiológica, de até 0,4 milímetros de diferença de tamanho entre as pupilas. E isso normal, né? Sem ter qualquer outro problema associado. Então, na história clínica, quando a gente vai conversar com os pais, tem que perguntar quando que foi notado, ver se os pais têm algumas fotos antigas que já mostram essa diferença do tamanho da pupila, se tem relação com outros sinais ou sintomas, essa é a parte mais importante, se tem dor, se a criança está com fraqueza, visão dupla, fotofobia, né, incômodo com claridade, visão ruim, pitose, pálpebra caída, um problema na fala, né, no andar, que geralmente tem relação, aí sim, né, tem que investigar um pouco mais, com doenças que interfiram no sistema nervoso autônomo ou na musculatura da íris, né, e aí são as causas normalmente patológicas de anisocoria. O que a gente já conversou sobre a leucocoria, essa é uma coisa extremamente importante, né? É um exame oftalmológico obrigatório e urgente que deve ser encaminhado. Muitas vezes a criança tem que ser encaminhada até para um serviço de emergência, de urgência oftalmológica, justamente para afastar nosso principal medo, que é o retinoblastoma. A catarata também, o ROP, né? A retinopatia da prematuridade, e as causas infecciosas, principalmente toxocarias e toxoplasmose, mas são mais raras. O lacrimejamento importante, que essa é uma queixa bem comum nos primeiros meses de vida, e a maior parte é benigno, enfim, não vai levar a qualquer outro problema visual, por obstrução do ducto nasolacrimal, mas quando a gente tem outros sinais, fotofobia, quando a criança fica muito incomodada na claridade, ou um olhinho maior, ou aquela opacidade de córnea, tem que pensar sempre no glaucoma congênito. E outro ponto importante é a queixa de torcicolo. É uma coisa, às vezes, que a gente não sabe, mas a posição viciosa de cabeça, enfim, aquela maneira de sempre manter um olhar com alguma posição, ou inclinando a cabeça, girando a cabeça, inclinando o mento, ela pode ser decorrente de uma alteração oftalmológica, de estrabismo principalmente. Então, é claro que a causa mais comum é a fibrose congênita do músculo esternocleidomastoideu, mas a parte oftalmológica também é importante, precisa ser pelo menos afastada como uma causa de PVC, né, de posição de cabeça. Então, quando a gente tem uma criança que está fazendo alguma posição de cabeça, ela pode estar tentando aquela posição para buscar uma melhora da visão. Porque se a gente faz o movimento oposto àquela que ela vem sempre apresentando, a gente vai ver que o olho desalinha. Normalmente são alterações de estrabismo torsionais, então normalmente tem um olhar, é um olho que começa ou a subir ou a descer, enfim, são músculos torsionais que começam que estão alterados também, e a criança busca aquela posição de cabeça para ter uma melhora de visão, para evitar a visão dupla, para garantir a binocularidade, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando a gente vê uma criança assim, o que a gente pode fazer é fazer o movimento contrário, pegar a cabecinha dela e fazer o oposto, né? Se ela gira para a direita, coloca para a esquerda, enfim, e assim, para ver se aquele olho não aparece algum desvio que estava latente, né? Ela está desviando daquela forma para tentar evitar uma visão dupla, por exemplo. E agora, sim,
finalizando as conclusões, a gente sabe que aqui no Brasil, então, metade dos casos de cegueira infantil, elas podem ser prevenidas ou tratadas. Quanto mais cedo a doença é descoberta e tratada, melhor sempre vai ser o prognóstico, porque é nos primeiros anos de vida que a gente tem o desenvolvimento mais importante da visão. Após os 7 a 9 anos, o desenvolvimento da visão, ele normalmente se completa e aí a gente tem resultados muito ruins de tratamento. A catarata e o glaucoma congênitos, eles normalmente são diagnosticados, principalmente a catarata, né, pelo teste do reflexo vermelho, que é muito importante, né, e hoje em dia é obrigatório. Os erros refrativos, infecções, a retinopatia da prematuridade, normalmente precisa dessa participação de toda uma equipe multidisciplinar para a sua prevenção e, quando descoberta cedo, o tratamento, né? Então, era isso. Agradeço a oportunidade. Agora a gente vai abrir, então, para algumas dúvidas. Muito obrigada. A Rosana pergunta aqui como deve ser realizado o acompanhamento para nistagmo, é isso? Nistagmo. No recém-nascido. Normalmente, oi Rosana, tudo bem? Normalmente, assim, o que a gente procura inicialmente é saber se esse nistagmo tem alguma causa, né? Porque o nistagmo, ele pode ser um nistagmo congênito ou ele pode ser secundário a alguma causa de visão ruim, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma baixa de visão bilateral por uma cicatriz no fundo de olho que acometa os 2 olhos, por exemplo, aquela criança não vai ter visão. E é normal que ela faça um nistagmo. Mas existem crianças que têm um exame oftalmológico normal, elas não têm nenhuma causa de baixa de visão, e aí sim um comando anormal que faz o olhinho tremer. Mas geralmente esses nistagmos, quando são primários, ou seja, não se encontra a causa de baixa de visão, normalmente eles são é feito mais o acompanhamento clínico. Existem alguns trabalhos que fazem cirurgias. Se por acaso essa criança, além do nistagmo, desenvolver uma posição de cabeça que bloqueia aquele nistagmo, porque geralmente o nistagmo ele tem uma fase rápida, tem um olhar de um lado que vai estar tremendo bastante e do outro que ele vai estar tremendo pouco. Se a criança sempre está olhando de alguma maneira que faça uma posição viciosa de cabeça onde bloqueia aquele nistagmo, e isso começa a acometer a parte de musculatura cervical da criança, aí existem, às vezes, tratamentos que são cirúrgicos, mas precisa primeiramente saber se tem alguma causa que levou a isso ou não, né? E as causas de nistagmo, elas podem e devem ser corrigidas, seja baixa de visão, óculos, enfim, tratamento cirúrgico, aí depende muito de cada caso, né? A Canoinhas pergunta se degradação da pálpebra pode acarretar em problemas de baixa visão. A ptose, né? Provavelmente. O que a gente considera prejudicial, ou enfim, perigoso na ptose? É quando a pálpebra cai a ponto de acometer o eixo visual. Então, se a gente tiver um acometimento da pupila também, se a gente olha para a criança, enfim, principalmente na criança que está formando visão, e a gente não vê a pupila olhando assim, por exemplo, em linha reta, a gente não vê a pupila aparente, ela está escondida por trás da pálpebra, normalmente aquela criança vai desenvolver uma baixa de visão. E aí, normalmente, o tratamento cirúrgico, a correção dessa ptose, ela deve ser feita precocemente. Se é uma ptose leve, ou seja, a gente só vê um pouquinho dela caída, mas a gente olha e a pupila está livre, eu olho para a criança e consigo ver o pretinho do olho, a pupila, enfim, a gente sabe que essas geralmente não atrapalham a visão. E se houver necessidade de um tratamento cirúrgico, normalmente ele pode ser feito mais tarde, né? Mais por uma correção estética num momento subsequente. Mas esse é o principal parâmetro, a gente saber se tem o eixo visual livre ou se ele também já está acometido. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam nessa hora. E a gente sabe que é um assunto um pouco específico, né? A parte oftalmológica, na realidade,
Principalmente a oftalmologia pediátrica, são áreas bem específicas e normalmente as condutas elas vão ser tomadas por um oftalmologista, mas a gente precisa ter pelo menos esse conhecimento do que pode acontecer, enfim, de como prevenir esses danos visuais numa criança, né? Porque, como a gente conversou, a visão que a gente tem ou tem de melhor nesses primeiros anos de vida, normalmente a gente vai levar como potencial aí ao longo da nossa vida. E o contrário também, né? Se é um olho que não teve um estímulo suficiente, não aprendeu a enxergar, ou por um diagnóstico tardio, ou enfim, às vezes por alguma doença realmente que é irreversível, infelizmente também não se recupera mais depois desses primeiros 7 a 9 anos, né? Que a gente considera o período que se encerra o desenvolvimento visual. Né? Agradeço a todos e até.